Chegou a hora da entrevista do dia no JG com Luciano Penteado. O tema de hoje é o mercado de crédito de carbono aqui no Brasil. Eu converso com a Isabela Morbach, cofundadora da CCS Brasil. Isabela, boa noite e bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. A gente é que agradece. Isabela, bom, o governo sancionou, não é, a proposta que regulamenta esse mercado de crédito de carbono aqui no Brasil, criando o chamado Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, na sigla SBCE. E aí, resumindo, e aí eu queria poder também te ouvir a respeito, obviamente, mas é uma proposta que, na prática, as empresas que reduzirem a emissão de carbono vão ser beneficiadas, enquanto aquelas que ultrapassarem os limites pré-estabelecidos estarão sujeitas a multas e punições. Queria que você explicasse em linhas gerais e falasse um pouco da importância da aprovação da regulamentação dessa proposta. Bom, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões vem muito inspirado no modelo europeu que a gente chama de Cap and Trade. Nada mais é do que criar a obrigação legal de obedecer a um teto de emissões. Então, eu vou distribuir esse teto, vou distribuir os direitos de emitir para diversas empresas e elas vão cumprir suas metas e vão comunicar um inventário se elas cumpriram ou não. Aquelas que não conseguem cumprir, elas precisam ou compensar ou comprar os direitos de emissões de outras empresas e se elas não ainda assim conseguirem cumprir, elas vão ser punidas. Por que isso é importante? Porque dá previsibilidade sobre as obrigações de redução de emissões e dá um incentivo para que as empresas cumpram, corram atrás de reduzir suas emissões. E se elas cumprem, especialmente nos primeiros anos, onde há mais dificuldade nesse preparo, elas podem vender suas cotas e seus direitos de emitir para outras empresas que não conseguiram. E isso gera recurso financeiro para que elas, inclusive, invistam em mais tecnologias para se descarbonizar. Agora, Isabela, do ponto de vista da sustentabilidade, de tantos debates a respeito da redução das emissões, inclusive a gente teve nas últimas COPs, esse foi o centro, não é, da discussão mundial dos países e certamente vai continuar sendo aqui no Brasil, que também é um grande, não é, um dos maiores, mas é um grande poluidor também. Como é que você acha que vai se dar a aplicação desse mercado? Na prática, como você disse, né, vai estimular com que empresas sigam a regulamentação e estimulem a redução. Na prática, você acredita que essa redução deve ser real ou aquelas empresas que possuem eventualmente mais dinheiro, mais poder, vão acabar utilizando esse mercado de crédito como uma forma, por exemplo, de custear uma emissão que elas vão continuar fazendo na prática? Olha, eu acho que o resultado vai ser positivo se a lei for bem regulamentada e implementada, porque a própria lei já prevê essa possibilidade de empresas tentarem não cumprir a meta só compensando. E o que a gente sabe é que haverá uma limitação no que a gente chama de compensação. Então, de um lado, um agente emissor, ele realmente precisa reduzir as suas emissões para cumprir a sua meta, e ele só pode compensar, que é o que a gente chama de comprar certificados de redução e de remoção de outras pessoas, num limite percentual que vai ser definido ano a ano. Então, eu acho que a gente tem que enxergar o copo meio cheio, no sentido de que a lei tem tudo para ser efetiva, ela não é uma permissão de emissão, mas que a gente precisa viabilizar isso economicamente. Então, sim, parte das emissões poderão ser compensadas investindo em outros projetos, e isso também é muito importante, porque manter florestas de pé custa caro. Então, se essas empresas têm um incentivo econômico para pagar para outros projetos, para manter, por exemplo, florestas em pé, esse é um ganho para todo mundo, não só para a empresa, é um ganho para toda a sociedade. Floresta em pé não é só captura de CO2. Floresta em pé é a manutenção da nossa biodiversidade. Então, eu estou super otimista de que vai ser uma lei bem implementada e com frutos no desenvolvimento sustentável do país.
Interessante. Isabela, você falou floresta em pé e a gente, claro, né, temos a Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo, super importante para a regulação. A gente já falou aqui outras vezes, manutenção do clima em outros continentes, manutenção do sistema de chuvas e tal. Esse mercado no Brasil dando certo, possivelmente, como você, otimista que é, disse que pode ser, não é? O Brasil, ele pode, com esse mercado, aumentar as suas chances de se concretizar como esse líder verde que vem buscando, apesar de algumas também controvérsias do governo federal, mas o Brasil quer chegar nesse ponto, né? Você acha que esse mercado vai ajudar, aos olhos do mundo, o Brasil a continuar trilhando esse caminho? O mercado com certeza vai ajudar e eu acho que a gente já tem o benefício de ser muito bem visto no âmbito tanto de emissões de energia, como um país que tem muito potencial para reduzir suas emissões. Então, eu acho que sim, especialmente por essa troca, por essa possibilidade da gente conseguir financiar a manutenção da floresta em pé para que compense emissões de outros setores. Isso vai dar um incentivo econômico para o que é o nosso calcanhar de Aquiles no Brasil hoje, que é o desmatamento ilegal. Não é a energia, por exemplo, como é o caso de países que usam fontes de emissão fóssil largamente. Esse não é o caso do Brasil. No Brasil, o nosso calcanhar é desmatamento ilegal. E o mercado de carbono vai conseguir, tem tudo para conseguir ser um instrumento que monetiza a manutenção dessa floresta em pé, monetiza e desincentiva o desmatamento. Como que você enxerga hoje o combate a esse comércio ilegal hoje? Isabela, assim, claro que uma coisa tem que vir acompanhada da outra, né? Imagino que isso também deve ser uma preocupação do próprio governo, mas você entende que há itens a serem melhorados, digamos assim, na questão de fiscalização, para que a gente tenha, na outra ponta do mercado de carbono, a queda ainda mais progressiva desse desmatamento ilegal? Eu acho que a fiscalização do desmatamento ilegal, ela é um desafio. E um desafio que requer, por exemplo, recurso financeiro para financiar contratação de magiscais, contratação de capacidade, de equipamento, de uma série de coisas. Então, também vem por aí uma fonte de receita com o mercado de carbono, que vai poder ser usada para exatamente investir no que a gente chama de comando e controle, para dar aparato para o Estado, dar condições para a administração pública realizar essa fiscalização. Então, a fiscalização ela não depende só da vontade, ela depende de recurso financeiro e a gente, entrando essa receita com o mercado de carbono, a gente também pode aproveitar a parte dela para fazer fiscalização e manter, né, os fiscalizadores e os equipamentos que eles utilizam para fazer isso. Esse mercado de carbono, ele existe em outros países, no caso, nos grandes poluidores, Estados Unidos, China. Quais são os países onde essa modalidade existe e ela já é mais difundida? Na União Europeia, o mercado de carbono é amplamente difundido. O nosso modelo, como eu falei no começo, ele é inspirado no modelo europeu. Então, imagina que todos os países da União Europeia estão sujeitos ao mercado de carbono e também aqueles países que não são necessariamente da União Europeia, mas que fazem parte dos tratados, por exemplo, como a Noruega, eles estão sujeitos. A China também tem um mercado de carbono. Os Estados Unidos, eles fazem de forma diversa, eles não têm um mercado de carbono. O que o governo costuma fazer amplamente é dar incentivos econômicos, ou seja, dinheiro público e isenção fiscal para que os projetos se descarbonizem. Mas eu acho que isso é uma coisa importante para a gente levar em consideração. Nem todo país tem condições financeiras de injetar muito dinheiro na economia para dar esse incentivo. Então, também vai variar um pouco do perfil econômico e da capacidade econômica de colocar recursos públicos em projetos privados, por exemplo. Então, os Estados Unidos usa o modelo de taxação de carbono, o modelo de incentivo fiscal, e os países da União Europeia e a China utilizam o mercado de carbono no modelo cap and trade mais tradicional.
Agora, a respeito das multas, eu até tinha anotado aqui, Isabela, que o descumprimento, né, dessas novas regras, ela vai haver desde a multa, né, desde que não supere o limite de 3% do faturamento bruto, no caso da empresa, né, para entidades, pessoas físicas, o valor da multa varia de 50 mil a 20 milhões de reais, ou seja, é uma amplitude muito grande no caso da... Queria que você explicasse um pouquinho como que afetaria entidades, pessoas físicas nesse caso. O que acho que a grande preocupação aqui do legislador é evitar que, se a gente só colocasse pessoa jurídica, todo mundo passasse a alocar as emissões na pessoa física. Ah, sim. Então, a gente tem que se preocupar menos sobre se vai ser pessoa física ou jurídica. Aqui o objetivo é dar amplitude para não ver esse CO2 vazar para uma pessoa física, por exemplo. Mas eu acho que isso é importante de falar. A aprovação da lei não garante, no momento, a criação do mercado de carbono e a aplicação dele como um todo. A gente tem um longo período de transição, de criação das regulamentações, das regras, e a gente está prevendo aí, no mínimo, com muita corrida, 1 ano para criar as regulamentações. E pelo menos 2 anos até que a gente tenha literalmente o mercado implementado. Só que aqui eu estou falando de um cenário muito otimista. Do meu ponto de vista, a gente vai levar um pouquinho mais de tempo do que 2 anos para conseguir criar esse SBCE de forma robusta, rodando, com segurança jurídica. Então, a aplicação das penalidades é um excelente exemplo. A lei dá uma diretriz geral, um mínimo e um máximo, e a regulamentação vai explicar como essa penalidade vai ser aplicada progressivamente. Tá certo. Isabela Morbach, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. A Isabela, que é cofundadora da CCS Brasil, falamos aqui sobre o mercado do crédito de carbono aqui no Brasil. Isabela, muito obrigado pela entrevista, uma boa noite e até uma próxima. Boa noite, obrigada. Uma boa noite para você também.